Um casal de fiéis seguidores do guru indiano Satya Sai Baba, o senhor e a senhora Walter Cowan, viviam uma aventura espiritual pela Índia. Em uma cidade remota, longe do ashram de seu mestre, o senhor Cowan sofreu um infarto fulminante e faleceu. Sua esposa, desesperada, tentou enviar um telegrama a Sai Baba, mas não obteve resposta. Horas depois, Sai Baba, que havia recebido a mensagem, surgiu milagrosamente no hospital. A família e os amigos do Sr. Cowan já haviam se despedido dele. Satya Sai Baba pediu aos funcionários do hospital que o levassem até o corpo do Sr. Cowan. Eles o acompanharam até o quarto e se afastaram. 5 minutos depois, Sai Baba e o Sr. Cowan, radiante de vida, saíram do quarto caminhando. Os funcionários e os médicos do hospital ficaram atônitos e maravilhados. O Sr. Cowan, então, reencontrou sua esposa e sua família. Quando o viram, eles ficaram extasiados e quase morreram do coração. Vem comigo, que você vai conhecer esse ser que até 2011 fazia milagres iguais ao de Jesus. Neste vídeo, eu vou abordar a energia do Cristo cósmico que esteve encarnado entre nós de 1926 a 2011. Eu vou falar de Satya Sai Baba. Ele é uma manifestação física do Mestre Jesus que vem à Terra sempre que a humanidade está em crise espiritual para nos orientar e retomar o caminho da evolução. Ele nos ensina a ver com os olhos do coração e não com os olhos da mente. Ele é o Cristo cósmico que transcende o Cristo planetário que foi Jesus na sua época. Ele teve que vir em 3 formas diferentes: Shirdi Sai Baba, Satya Sai Baba e Prema Sai Baba, para nos auxiliar nessa fase de transição planetária, que começou no século XIX e se estende até o século XXI. Nessa fase, a humanidade enfrenta muitos desafios, como guerras, sofrimento, superpopulação, karma coletivo, violência, emoções negativas, tristeza, conflitos e desastres naturais. Tudo isso faz parte do processo de purificação e ascensão que estamos vivendo. Nesse momento, há muita escuridão no mundo, mas também muita luz, muita consciência e muitas pessoas buscando a espiritualidade. Por isso, o grande mestre Sai Baba veio. Ele foi a 3ª encarnação de Sai Baba, depois de Shirdi Sai Baba, antes de Prema Sai Baba, que ainda está por vir. Mas eu vou me focar nesta encarnação, que foi a mais próxima de nós. O mestre Satya Sai Baba nasceu na Índia, em novembro de 1926, e deixou seu corpo, ou ascendeu, ou se libertou, use o termo que preferir, em 24 de abril de 2011, aos 84 anos. E nesse período que ele esteve na Terra, ele teve a missão de apenas ensinar o amor, demonstrar o amor, e ele foi profetizado no grande épico hindu Mahabharata. No épico hindu, dizia que em tempos muito difíceis para a humanidade, na era de Kali Yuga, viria um ser para nos auxiliar a manter a energia da Terra funcionando, o que seria uma encarnação de Vishnu. Nesses tempos difíceis que nós vivemos, e que ele teria uma grande cabeleira, que ele falaria em qualquer língua, se comunicaria em qualquer idioma, que ele teria o poder da materialização, ou seja, de criar aquilo que ele quisesse com a mente, e que ele teria a marca do avatar no pé. E também seus pais seriam devotos de Krishna. O Mahabharata, ou Mahabharati,
contém vários indícios de que o mestre Satya Sai Baba era a encarnação do amor que os hindus aguardavam. Antes dele, o mestre Shirdi preparou a humanidade para essa manifestação. Depois, Satya Sai Baba reencarnou e antes de deixar o corpo, ou se preferir ascender, em 24 de abril de 2011, ele anunciou que retornaria como Prema Sai em 2019. Ele chegou a materializar uma foto de Prema Sai que ficava mais nítida com o tempo. Enquanto ele ia ficando mais velho, a foto ia ficando mais nítida. Como todo grande líder espiritual, Satya Sai Baba enfrentou muitas críticas, ataques e calúnias, inclusive de pedofilia e outras monstruosidades. Mas ele só pregava e vivia o amor. E também realizava milagres incríveis, como materializar Vibhuti, a cinza sagrada, equivalente à água benta no Ocidente, e a objetos de valor, como colares, relógios e estátuas de divindades. Ele chegou a materializar um relógio para um devoto seu, que só funcionava com os bons pensamentos desse devoto. Ele também curava pessoas instantaneamente, flutuava no ar e mais. Muitas pessoas relataram que ele apareceu para elas em oração, mesmo em outros países, e depois as reconheceu quando elas foram ao seu encontro. Ele dizia: "Nós já nos vimos, pois eu fui até você quando me chamou em oração naquele dia, naquela hora, por aquele motivo." Em certa ocasião, Satya Sai Baba proferiu uma palestra em seu ashram. Embora todos soubessem que ele estava numa casa em outra parte da Índia, em outras palavras, ele esteve em 2 lugares ao mesmo tempo durante 2 dias. Uma outra vez, seu carro ficou sem gasolina. Satya Sai Baba disse ao motorista para ir até o rio encher o balde com água. O motorista foi ao rio, apanhou a água e entregou o balde a Sai Baba. Satya Sai Baba pôs o dedo na água e a transformou em gasolina. Depois de despejá-lo no tanque, eles continuaram a viagem. Diante de tudo isso, é natural que haja controvérsia sobre ele. Ele garantiu água limpa para o povo beber, enquanto mais de 1000 vilas, as mais carentes, dentre os desamparados milhões, agora reconhecem que ele se importou com eles. Ergueu hospitais que são santuários, disponibilizando a medicina atual para os que mais sofriam. Edificou escolas, edificou universidades, moldou o caráter de gerações de jovens, homens e mulheres. Em outubro de 2000, Sai Baba motivou seus alunos a dar atento na forma de alimentos, vestimentas e amor aos esquecidos. 300 toneladas de comida foram produzidas durante 2 semanas. Alunos e voluntários trabalharam 24 horas por dia, elaborando mais de 500 mil de refeições a cada manhã. Grupos de alunos partiam num comboio de caminhões para o povoado de seus arredores. Alunos iam testemunhar em primeira mão as duras condições de vida nas vilas, envolvendo profunda compaixão pelos menos favorecidos. Para muitos, foi a sua primeira experiência na Índia rural. Durante todo o dia, iam de casa em cada vila, não importando a distância, com flores, tendo muito cuidado para não deixarem de fora uma só alma. Os alunos emocionaram milhares de pessoas, inclusive a si mesmos, ao inaugurar o seu 2º hospital de grande porte. Ele fez mais obras sociais do que alguns governos de estados de vários países. Ele colaborou com tudo isso. Ele mudou a nossa época. Ele mudou o nosso tempo. Se você ainda não conhece ele, não tem problema. Você está aprendendo aqui. Mas foi um ser muito luminoso. O próprio Cristo cósmico esteve presente enquanto nós vivíamos aqui, encarnados, todos juntos.
É sempre muito bom se envolver nessa luz dos grandes seres que estiveram aqui, que passaram por aqui. O próprio Chico Xavier disse que Sai Baba era um espírito altamente iluminado. E Divaldo Franco, além de conhecer Sai Baba e concordar com o que Chico disse, também foi beneficiado na sua saúde por um milagre feito por Sai Baba. Muita gente, inclusive eu, se entristece de não poder ter ido à Índia, enquanto ele ainda estava vivo, aproveitado a sua presença, mas espiritualmente, eu e muita gente sente a presença dele muito forte. É como Chico Xavier. Não conheci o Chico, às vezes fico frustrado, mas me sinto bem só em saber que ele esteve aqui para nos trazer tudo de bom que ele nos trouxe. E para se ligar com a energia do amor do Mestre Sai Baba, é só você pensar nele, é só você imaginar que você consegue captar toda essa energia linda e amorosa que ele tinha. É como faço com Chico Xavier quando quero me conectar com sua energia de amor. Tanta gente como alguns cientistas, totalmente descrentes, foram até o ashram de Sai Baba para analisá-lo, desmoralizá-lo, para desvendá-lo, para ver se tinha alguma fraude, para ver se tinha algum problema, com todas as acusações que estavam circulando por aí. E Sai Baba tinha tanta luz que os cientistas se encontraram na espiritualidade do ambiente e acabaram ficando morando lá no ashram, na Índia, Eles ficaram tão tocados pela luz rosa do Mestre Baba que se elevaram espiritualmente e permaneceram nesse lugar sem intenções de investigar Sai Baba. O Mestre Sai Baba era um ser de tanta luz que algumas pessoas mais receptivas, inclusive conhecidos de amigos meus que foram lá, contam que ele tinha uma aura rosa imensa, que era em forma de um grande feixe de luz rosa, que se estendia até o céu, uma aura sem fim, porque era um ser extremamente ligado ao alto. Não se pode nem chamar de ser humano, Tinha uma forma física, mas quem morava nela era a própria energia do Cristo cósmico e sua mensagem nunca quis criar uma religião, uma divisão com dogmas, nada disso. A única intenção dele era ensinar o amor. Por isso, os ensinamentos dele se baseavam em 4 pilares. O primeiro pilar é Satya, que é o próprio nome dele, que significa verdade. Então é isso. O que eu estou dizendo não é uma religião, mas é um ensinamento fundamentado em 4 pilares. Primeiro, Satya, que é verdade. O segundo é Dharma, que é viver uma vida em prol de todos os outros seres, que é viver uma vida dedicada a levar amor para todos os seres. O terceiro pilar é Santi, que é um estado de paz, independente do que acontece no externo. Quando você tem paz, essa paz é interna, e não importa se você está no meio de uma guerra, no meio de uma floresta, ou na sua casa, ou numa situação estressante do trabalho, você conserva esse estado de paz porque você tem Sati. E o quarto pilar dos ensinamentos de Sai Baba é Prema. E Prema significa viver um estado absoluto de amor para encontrar a realização em Deus. Então, esses são os 4 pilares que ele sugeriu que a gente deveria seguir para ter um caminho de iluminação. Cristo veio ao mundo há pouco tempo e nos ensinou a amar uns aos outros. E eu quero compartilhar com vocês 2 frases que Sai Baba repetia muito nos seus ensinamentos. Permitam que as diversas fés coexistam. Permitam que elas cresçam e permitam que a glória de Deus seja louvada em todas as línguas, em uma variedade de tons. Respeite as diferenças entre as fés e reconheçam-nas
como válidas na medida em que não apague a chama da unidade. A razão por trás da origem e da difusão de todas as crenças é a mesma. Todos os fundadores eram pessoas cheias de amor e sabedoria. O seu objetivo era um só. Nenhum deles tinha a intenção de separar, perturbar ou destruir. Eles buscavam orientar as paixões e emoções, educar os impulsos e direcionar a faculdade da razão para caminhos benéficos ao indivíduo e à sociedade. O mestre Sai Baba nos deixou 10 princípios, como se fossem os 10 mandamentos da nova era. E agora, vou falar de cada um deles para vocês. Primeiro, amem e sirvam a sua pátria. Não firam nem odeiem a pátria dos outros. 2. Respeitem todas as religiões com igualdade. 3. Reconheçam a fraternidade entre os homens. Tratem a todos como seus irmãos. Ame a todos. 4. Mantenham seus lares e seus arredores limpos. Isto promove a saúde e a autoestima. 5. Pratiquem a caridade, mas não alimentem a mendicância, dando dinheiro aos mendigos. Dê-lhes alimentos, roupa, proteção e ajude-nos a ajudarem a si mesmos. Não estimule a preguiça. 6. Não tente os outros subornando-os, nem se rebaixem aceitando suborno. Nunca dê lugar à corrupção. 7. Não estimule o ciúme e a inveja. Tratem a todos da mesma maneira, sem levar em conta distinções sociais, de raça ou de religião. 8. Não dependam de outros para suas próprias necessidades pessoais. Sejam seus próprios servidores, antes de se proporem a servir aos outros. 9. Observem as leis de seu país. Sejam cidadãos exemplares. E 10. Cultive o amor por Deus. Afastem-se do pecado. Muito bonito, não é? E agora eu deixarei a minha mensagem, pessoal. Conheça pessoas que queiram transformar o mundo em um mundo melhor. E aí você pega o exemplo. Qual o legado que você está deixando para a Terra? Que legado você poderia dizer que deixou até esse momento, até agora? O que você tem contribuído para que o mundo seja um lugar melhor, assim como Sai Baba fez, assim como outros grandes mestres? Então, se concentre na sua missão dessa semana e veja, reveja, reavalie a sua vida. Você não pode passar aqui pela terra sem deixar um rastro de luz e um rastro de amor para quem está vindo. Não estou dizendo que você se transforme em um Chico Xavier, um Gandhi, um Meixo Sama, uma Irmã Dulce dos pobres, um Divaldo Franco, um Sai Baba. Mas faça o seu melhor a cada dia. E isso estou incluso também. Conheça o homem de Deus pela sua obra. Que Deus nos abençoe.